Bem, colegas, iniciaremos nesse bloco o estudo do capítulo 3 do nosso livro-aula, que, como todos os demais capítulos, vai corresponder ao capítulo de mesmo número do livro-texto Direito Tributário Esquematizado. Falaremos sobre competência tributária e legislação tributária. Inicialmente, vamos nos concentrar especificamente na competência tributária e o primeiro passo será diferenciar a competência tributária da competência para legislar sobre direito tributário. Vamos falar, em primeiro lugar, de como a Constituição Federal trata a competência tributária e a competência para legislar sobre direito tributário. Primeiro, competência para legislar sobre direito tributário. A gente sabe que o Brasil adota a forma de Estado federativa. Na federação, a principal característica é a existência de autonomia de diversos membros que compõem o Estado federado. O nosso federalismo de terceiro grau tem como membros a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Cada um tem diversas competências. Entre as competências aparecem aquelas de natureza legislativa. São os assuntos sobre os quais cada ente federado tem autorização constitucional para editar leis. Quem vai legislar sobre assunto A, sobre assunto B, sobre assunto C, sobre assunto D? É a Constituição que vai repartir essa competência usando duas técnicas: a repartição horizontal de competência e a repartição vertical de competência. Quando eu falo da repartição horizontal, eu gosto de fazer uma imagem que nos ajudaria a raciocinar essa repartição. Imagine você que estuda diversos ramos de direito. Imagine lá, na sua casa, aquela prateleira de livros com os diversos livros referentes aos diversos ramos de direito. Tem lá um livro de direito civil, tem um livro de direito administrativo, um livro de direito constitucional, um livro de direito financeiro, um livro de direito tributário esquematizado, diversos livros tratando das diversas matérias de direito. Quando a gente fala da repartição horizontal, e veja quando eu falo na prateleira, eu falo na organização horizontal de matérias, então eu estou me referindo à competência que cada ente federado tem para escrever aquele livro com a legislação relativa àquele assunto. Quando eu falo da competência para escrever o livro de direito civil, eu sei que este livro, se a gente pensar num livro relativo a escrever a lei, né, não doutrina, claro, estou fazendo uma analogia, mas quem é que vai escrever as leis? Quem é que vai editar as leis de direito civil? Então, quando eu digo é a União que legisla sobre direito civil, eu estou dizendo que é a União que escreve aquele livro. Se eu saio dizendo quem é que escreve cada livro, eu saio dizendo quem tem competência para legislar sobre cada ramo de direito. Estou fazendo uma repartição horizontal de competência. Agora, a gente sabe que em direito tributário, por exemplo, não apenas a União escreve o livro. Na realidade, a União vai legislar sobre direito tributário, o que não impede os estados e os municípios de legislarem. Basta lembrar que os estados, como nós já citamos em outros blocos desse nosso livro-aula, os estados têm competência para criar seus impostos, têm competência para criar seu ICMS, seu IPVA, seu ITCD, assim como os municípios têm competência para criar seu ISS, seu IPTU, seu ITBI, e a União competência para criar seus 7 impostos já citados diversas vezes durante o nosso livro-aula. Então, o livro de direito tributário, ele é escrito não apenas pela União. Alguns capítulos são escritos pela União, outros pelos estados, outros pelo Distrito Federal, outros pelos municípios. Funciona, então, uma repartição de competências vertical, em que, dentro da mesma matéria, direito tributário, por exemplo, alguns entes escreverão as normas gerais e outros vão detalhar a aplicação dessas normas gerais dentro das suas peculiaridades. Vejam que tem que haver uma separação entre o que é geral e o que é específico. Não se pode simplesmente largar na mão de todos a competência para legislar sobre uma matéria. Se disséssemos simplesmente todos podem legislar sobre direito tributário, inevitavelmente surgiriam incompatibilidades. Algumas
contradições entre o que diz a norma federal, a estadual e a municipal. Algumas coisas poderiam estar autorizadas na lei federal e proibidas na lei estadual. E quem já estudou direito constitucional deve lembrar que a gente não pode dizer que a lei federal prevalece porque é federal. União, Estado, DF e município são todos autônomos, nenhum prevalece sobre o outro. Quando há conflito entre as leis, você deve verificar quem tem competência para legislar. E nos casos em que todos têm, então, horizontalmente, de acordo com as matérias, você pega direito tributário, todos podem legislar sobre aquele assunto, deve haver uma repartição dentro do livro, dentro daquelas matérias. Então, aquelas que são mais gerais ficam nas mãos de um determinado ente, né? Então, quando você diz o mais geral, é o que vai valer para todo mundo, é como se estivesse mais acima. O mais miúdo, mais abaixo. Como a gente olha para o ordenamento jurídico naquele formato de pirâmide, né? As normas que são de estatura mais elevada, que têm um maior grau de generalidade, de abstração, ficam lá em cima. As mais detalhadas, mais abaixo. Então, essa história de mais acima, mais abaixo, mostra uma verticalidade. Por isso que se fala em repartição vertical de competências. Então, olha só. Direito tributário não é competência exclusiva da União, não é competência privativa da União. Se vocês estudarem repartição de competências, vocês vão ver que quem legisla sobre direito civil é a União e ponto. Então, quem edita lei de direito civil só pode ser o ente federal, só a União. Lei estadual é inconstitucional, lei municipal é inconstitucional. Aquele livro de direito civil tem que ser escrito todo pela União, direito tributário não. Direito tributário está previsto no artigo 24 da Constituição Federal, como um dos ramos de direito de legislação concorrente. Cada ente federado pode legislar sobre direito tributário. Sendo literal, o artigo 24 da Constituição diz que compete concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre, e o primeiro ramo de direito citado é o direito tributário. Vejam que os municípios não são citados, mas lembrem das aulas de direito constitucional. Apesar de os municípios não estarem expressamente citados no artigo 24 como tendo competência concorrente, nós temos que lembrar que lá no artigo 30 se diz que os municípios suplementam a legislação federal e estadual no que couber. E em direito tributário cabe, e cabe muito. Afinal de contas, os municípios têm impostos próprios, como já citamos. Então, eles vão precisar legislar sobre direito tributário, suplementando a legislação federal e estadual. Então, é uma repartição vertical de competências. Vamos estudá-la de maneira mais aprofundada. Vamos lembrar que o artigo 24 da Constituição diz que os entes federados, União, Estado e Distrito Federal, vão legislar concorrentemente sobre direito tributário, mas nos parágrafos desse artigo 24 se faz uma repartição vertical. Porque lembrem, todos legislam, mas há que se criar um mecanismo para evitar que um bata de frente com o outro, para dizer quem legisla sobre o geral, quem legisla sobre o específico. E nos parágrafos do artigo 24 o problema é resolvido. Lá se diz que, no âmbito da competência concorrente, a União vai se restringir a editar normas gerais. Então, a União tem que editar normas com um grau elevado de generalidade. Não pode descer a minúcias. Se descer a minúcias, as minúcias vão valer só para ela. Não se pode invadir uma competência estadual e municipal para detalhar a aplicação da legislação tributária para as suas peculiaridades. Então, a União legisla sobre normas gerais. Depois se diz que essa competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, os estados vão editar suas normas específicas, suplementando a legislação federal. Muito bem. Se diz também que na ausência de normas gerais editadas pela União, então olha só, o normal é que só a União legisle sobre o geral. É geral, se é geral vai valer para todo mundo. Agora, se a União não edita as normas gerais, claro que os estados não podem ficar eternamente esperando a edição de norma geral pela União para tomar providências que lhes sejam urgentes. Então se coloca na Constituição que, diante da inexistência de norma federal tratando de regras gerais, os estados exercem a competência legislativa plena, o que significa dizer que os estados vão legislar do geral ao específico, se a União não edita a norma geral. Porque lembra, a competência para editar a norma geral é da União. Então os estados legislam sobre o geral, sobre o específico, então tudo, competência plena, mas há de se lembrar que isso não retira a competência que continua sendo da União. A legislação estadual, na parte em que falou de normas gerais, é apenas temporária, porque o parágrafo 4º do mesmo artigo 24 diz que a superveniência de lei federal tratando das normas gerais
vai suspender a legislação estadual no que lhe for contrário. Então, se um dia a União edita a norma geral, que, repito, permanece na sua competência, a norma estadual continua em vigor no que for consoante à lei federal. Na parte que for contrária, a norma estadual será suspensa. Cuidado, hein? Nunca diga que a norma estadual vai ser revogada, porque uma lei federal não pode simplesmente revogar uma lei estadual. O que acontece é que a norma estadual fica suspensa. E é bom lembrar, revogar seria matar a outra lei, ela deixaria de ter existência até no ordenamento jurídico porque já foi retirada por outra norma. Revogar. Agora, suspender não é revogar. Suspender é apenas, como diria Xande, dar uma paradinha. A lei estadual deixa de ser aplicada temporariamente e pode voltar um dia se a lei federal vier a perder sua vigência. Então, suspender, a norma fica lá no cantinho dela e pode um dia voltar. Se tivesse sido revogada e depois a lei federal revogadora perder sua vigência, a lei estadual não voltaria, porque vocês estudam nas normas de introdução ao Código Civil, estudam nos conhecimentos básicos iniciais de direito que uma norma que foi revogada não restaura sua vigência em virtude de a norma revogadora ter perdido a sua. Não existe a repristinação tácita de uma norma. Né? Não há esse efeito Lázaro, né? A norma revogadora morreu também, então a norma revogada ressuscita, certo? Agora, como o caso aqui não é de revogação, a norma estadual não tinha sido revogada, tinha sido apenas suspensa, ela pode retornar. Muito bem, vamos voltar para a lousa para que a gente perceba que as bancas examinadoras, elas tratam dessa matéria de maneira bem consoante ao que diz a Constituição. E eu vou mostrar aqui uma questão que foi cobrada no concurso para procurador do Estado de São Paulo, prova realizada em 2009, da Fundação Carlos Chagas, que tratou de um assunto bastante interessante, que é o relativo ao IPVA. Como nós vamos estudar, a definição de fato gerador, base de cálculo e contribuinte de cada um dos impostos, isso é feito pela norma geral editada pela União, mesmo para os impostos estaduais e municipais. A ideia básica que o legislador constituinte quis seguir foi a de que o fato gerador, a base de cálculo e contribuinte dos impostos tem que ser o mesmo no país todo, ou tem que ser os mesmos no país todo, né? Por exemplo, quando eu vou dar aula numa outra cidade, qualquer que seja a cidade do Brasil, eu posso dizer sem medo que o fato gerador do imposto sobre a propriedade de predial e territorial urbano, IPTU, o fato gerador é a propriedade, posse ou domínio útil de meio imóvel por natureza ou acessão física na área urbana do município. Posso dizer qual é o contribuinte, porque sempre é igual. Por que é igual se o imposto é municipal? Por que não há diferenças entre as legislações municipais nesse aspecto? É porque o legislador constituinte tomou o cuidado de dizer que a definição de fato gerador, base de cálculo e contribuinte dos impostos vai ficar em norma geral editada pela União. Então ela é igual no país todo. Fala fato gerador, base de cálculo e contribuinte, mas não fala em alíquotas. Eu não posso chegar em local algum e dizer a alíquota do IPTU é tal, porque eu sei que esta alíquota equivale no Recife ou equivale em São Paulo. Cada estado edita sua lei dizendo sua alíquota, mas cada município, edita sua lei dizendo sua alíquota de IPTU. Mas os municípios não têm autonomia para definir fato gerador, base de cálculo e contribuintes. Então, sempre deve haver uma lei complementar nacional dispondo sobre esses aspectos com relação a todos os impostos. Agora, atenção, isso não acontece quanto ao IPVA. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é um imposto de criação relativamente recente. Quando o CTN foi editado, não existia IPVA. O que existia era uma taxa rodoviária única. Depois de um certo tempo se percebeu que o que estava sendo tributado era, na realidade, a propriedade de veículo automotor. Era uma riqueza. Como era uma riqueza que era tributada, a tributação tinha que ser por imposto. Não era um serviço que estava sendo prestado para ser remunerado mediante taxa. Então, não há no CTN regras sobre IPVA, simplesmente porque quando o CTN foi criado não existia IPVA. Só que a Constituição prevê uma lei complementar tratando de IPVA e o CTN não faz essa função. Nem foi editada até hoje qualquer lei complementar relativa a IPVA. Muitos defendem que os IPVAs criados por todos os estados são todos inconstitucionais, porque foi criado sem que haja norma geral editada pela União. Só que esse raciocínio está equivocado pelo que acabamos de estudar. O artigo 24 da Constituição Federal
diz no seu parágrafo 3º que, diante da inexistência de norma geral editada pela União, os Estados exercerão a competência legislativa plena. Então, a ausência de lei geral de IPVA não impede que os Estados editem suas leis de IPVA falando sobre o geral e sobre o específico. Então, cada Estado tem competência legislativa plena em se tratando de IPVA. Cada Estado editou sua lei e as leis estão em vigor. Só que, relembrem, a União não perdeu a sua competência para editar uma lei de normas gerais sobre IPVA. Não perdeu. Ela pode editá-la quando bem entender. Quando assim o fizer, qual será a consequência? A consequência será aquela prevista no parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição, que já foi citado aqui. Esse parágrafo diz que a superveniência de norma geral editada pela União vai suspender a norma estadual no que lhe for contrário. Então, os Estados não ficaram impedidos de criar seus IPVAs, mesmo diante da norma geral da União não ter sido editada. Quando um dia vier, as normas estaduais continuarão em vigor, mas as partes que entrarem em conflito com a lei federal ficarão automaticamente suspensas. E relembro, não digam revogadas, ficarão suspensas. Revogar é matar a lei. Suspender é, como diria Xande, dar uma paradinha, certo? Então, a norma estadual simplesmente ficará suspensa enquanto estiver em vigor a lei federal. Então, nessa linha, no concurso para procurador do Estado de São Paulo, a Fundação Carlos Chagas propôs a seguinte assertiva: a competência legislativa dos Estados para instituir o IPVA depende da prévia edição de lei complementar, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. O item está errado, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já disse que, nesse caso, deve ser aplicado o artigo 24 da Constituição Federal, que diz que, diante da falta de norma expressa editada pela União tratando de normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena. O nosso próximo tópico é com relação ao Código Tributário Nacional sendo recepcionado como lei geral em matéria tributária. Nós já falamos disso algumas vezes, inclusive no bloco passado, passamos novamente sobre esse assunto, né? Eu já avisei para vocês que aquela frase tão citada pelos constitucionalistas que diz que o Código Tributário Nacional foi recepcionado com força de lei complementar, ela decorre de uma previsão da Constituição Federal dizendo que as normas gerais em matéria tributária têm que estar em lei complementar. Mas vocês vão perceber que não é apenas isso, o assunto não é tão simples assim. É simples, mas não tanto. Porque o CTN não traz apenas normas gerais em matéria tributária, traz algumas outras normas que também estão sujeitas à regulamentação mediante lei complementar, conforme vamos citar e exemplificar diante do que diz a Constituição Federal. Agora, neste momento, nós temos que lembrar que, desde 1967, que o CTN legisla alguns assuntos que estão reservados à lei complementar. Lembrar, como eu citei anteriormente, o CTN foi editado como lei, nem se falava em lei ordinária. Naquela época não havia outra lei para comparar, então se chamava apenas de lei. Quando criaram o Instituto da Lei Complementar, é que acharam necessário também dar um nome diferente, né, um nome específico para aquela lei nossa de todo dia. Chamaram de lei ordinária, porque ordinário é o corriqueiro, é o usual, é o comum. Então, lei ordinária. Chega em 1967, vem uma nova Constituição e exige lei complementar para tratar da maioria das matérias disciplinadas pelo Código. Então, o Código passa por essa filtragem e acaba sendo recepcionado com status de lei complementar. Vamos detalhar um pouco mais isso para verificar que a questão não é apenas de normas gerais, mas de vários tipos de normas que têm força de lei complementar em virtude do artigo 146 da Constituição. Vamos visitar esse artigo 146. Na Constituição Federal se diz, artigo 146, que cabe à lei complementar tratar de alguns assuntos. O primeiro deles é dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o DF e os municípios. Vou grifar aqui a expressão mais importante, conflitos de competência. Porque, vejam, uma coisa é legislar sobre direito tributário, criar regras gerais e abstratas sobre matéria tributária. Outra coisa é a competência tributária, o poder de criar tributo. Claro que você cria tributo editando uma lei,
mas a gente dá o nome específico de competência tributária ao poder constitucionalmente atribuído de criar o tributo. A gente sabe que se a Constituição não dissesse quem poderia criar cada tributo, iria haver uma enorme confusão. Todo mundo iria querer criar imposto de renda, afinal de contas isso dá dinheiro, né? Então vamos criar impostos, vamos criar imposto de renda. Então, para que não haja briga entre os entes federados, é a Constituição que diz: imposto de renda é da União, ICMS é do Estado, IPTU é dos municípios. Então, a Constituição atribui competência. É fundamental perceber que a Constituição não cria nenhum tributo, a Constituição apenas dá competência. Tanto isso é verdade, que a Constituição não cria nenhum tributo, que existem tributos cuja competência foi atribuída pela União e o tributo não existe até hoje. A competência, desculpem, foi atribuída pela Constituição e o tributo não foi criado até hoje. Não existe, porque o ente que recebeu a competência constitucional não a exerceu. É o caso, o grande exemplo, é o do imposto sobre grandes fortunas. Como nós já citamos, né, a Constituição deu competência para a União criar o imposto sobre grandes fortunas, mas as grandes fortunas estão tão bem representadas no Parlamento que a União não consegue criar esse tributo. O que demonstra que a Constituição deu competência, mas não criou o imposto sobre grandes fortunas. Então, a Constituição dá apenas a competência. Se é a Constituição que dá competência, todo o problema de conflito de competência seria um problema falso, inexistente, porque ele seria resolvido lendo a Constituição. O problema é que, às vezes, a Constituição atribui competência numa regra extremamente resumida, o que poderia gerar algumas dúvidas. Um grande exemplo, facílimo de ser entendido, é o do ITR, que poderia entrar em conflito, às vezes, com o IPTU. Alguém pode dizer: como assim, Bial? Entrar em conflito com o IPTU? Mas ITR não é para imóvel rural? IPTU para imóvel urbano? Sim, mas a Constituição só fala ITR e IPTU. O que é um imóvel rural? O que é um imóvel urbano? Deixa eu dar um exemplo que poderia gerar dúvidas. Imagine uma área extremamente urbanizada do país. Imagine a famosíssima e belíssima Avenida Paulista, lá em São Paulo. Imagine que uma pessoa tenha um terreno ali. De certa feita, passando na Paulista, eu vi uma casa bem antiga que tinha uma placa na frente dizendo somente o seguinte: doa-se gatos. A casa estava servindo para doar gatos. Imagine que aquilo ali fosse, o proprietário destruísse aquela casa e dissesse: olha, para ninguém dizer que eu não estou usando a casa, porque quando você não utiliza você pode acabar sofrendo uma carga tributária mais pesada, então eu vou fazer o seguinte: como eu sou um cara exótico, eu vou pegar esse terreno, vou plantar grama, vou plantar alguns pés de goiaba e vou criar umas vaquinhas. Então, meu imóvel na Avenida Paulista será utilizado para a produção de grama, para pecuária e para a produção de goiaba. Então, teríamos um imóvel em área urbana, indiscutivelmente urbana, a área mais urbana do Brasil, com uma destinação rural. Então, ele pagaria IPTU, porque está em área urbana, ou ITR, porque a destinação é rural? Porque a Constituição não dá o critério. Isso poderia gerar conflito de competência. Poderia acontecer de o município de São Paulo notificar para pagar IPTU e um auditor da Receita olhar para aquilo e dizer: está aí um imóvel em área urbana, mas com destinação rural. Está aí um imóvel rural dentro da área urbana do município de São Paulo e cobrar ITR. Então, qual seria o tributo devido? IPTU ou ITR? Os entes federados são autônomos, não são soberanos. A União não pode bicar o município de São Paulo e dizer: sai daqui que o tributo é meu. Todos são autônomos. O conflito de competência tem que ser resolvido levando em consideração a Constituição. Só que a Constituição foi genérica. Falou só que a União vai criar o imposto sobre a propriedade territorial rural e que o município vai criar o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Então, geraria conflito de competência. Como resolver? A Constituição diz que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência. Então, tem que vir ao mundo uma lei complementar dizendo como resolver esse problema. E nesse ponto, o CTN também é a norma que vai ter o condão de resolver o problema. Vamos dar uma olhada no que diz o Código Tributário Nacional a respeito da matéria. Então, olha só, o artigo 32 do CTN diz que o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana, o famosíssimo IPTU,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. Nós vamos explicar esta terminologia quando estivermos tratando especificamente de IPTU. Neste momento ele é apenas um exemplo, certo? Aí se diz, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Então o legislador do CTN, tentando evitar conflito de competência, definiu o critério. Imóvel urbano, sujeito a IPTU, é o que está na área urbana do município. Para ele, o que importa é localização e não utilização. Mais à frente nós vamos citar que houve algumas novidades com relação a essa matéria. Mas o CTN diz o que importa é a localização. Muito bem. Alguém poderia ficar ainda na dúvida. Qual é a área urbana do município? A partir de que momento você diz que algo é área rural? Eu tenho um grande amigo em Campina Grande que eu costumava dizer que ele mora na última casa da cidade. É porque tinha a casa dele e logo após ele não tinha vizinho. Era o mato. Né? Então você é a última casa da cidade. Muito bem. Mas se depois da casa dele vinha mato e 1 quilômetro depois tinha uma outra casa sozinha, isolada, essa casa já estaria em área rural? E se a casa estivesse a 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros? Qual é o critério para dizer deixou de ser área urbana e passou a ser área rural? Bem, é necessário resolver também esse problema para que se evitem conflitos de competência. Vejam que tudo que eu estou falando é um conjunto de regras que evitam que os entes entrem em conflito, porque senão poderia dar um conflito sério. A União quer imposto territorial rural, o município quer imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Muito bem, para tentar melhorar a solução ao problema, o Código Tributário Nacional disse o seguinte, parágrafo 1º do mesmo artigo 32. Para os efeitos deste imposto, está falando de IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal. Então, disse, é o município que vai editar uma lei, né, a lei municipal, dizendo qual é a sua área urbana. Mas raciocinem comigo, se o município tiver aquilo que muitos chamam de sede arrecadatória, se o município quiser cobrar IPTU sobre tudo, ele poderia se aproveitar do fato de que a Constituição lhe dá a competência, ou melhor, a lei complementar lhe dá a competência de dizer qual é a sua área urbana, e editar uma lei dizendo toda a minha área é urbana, tudo é urbano, está tudo dominado. Para quê? Para cobrar IPTU sobre tudo. Então, para evitar isso, que a gente sabe que não seria de bom senso, o Código diz que é a lei municipal que define a área urbana, mas colocou alguns requisitos, dizendo o seguinte, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. É simplório. Quer dizer que onde eu moro é área urbana? Então me traga benefícios típicos de área urbana. Então o Código listou várias coisas que são típicas de área urbana e disse, município, para você dizer que aquilo ali é área urbana, tem que levar pelo menos 2 desses benefícios. Então se colocou, no mínimo 2 dos seguintes benefícios, né? Melhoramentos. Meio fio ao calçamento com canalização de águas pluviais, uma coisa ou outra, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Então, colocaram vários benefícios típicos de área urbana. Tem que existir pelo menos 2 que foram trazidos pelo poder público. O poder público tem que ter levado para lá. Se o próprio contribuinte criou alguma coisa disso, os particulares criaram algumas coisas dessas daí, não pode considerar que é área urbana. É aquela história, o município não quer ganhar grana com aquilo, não quer tributar dizendo que é área urbana, leve os benefícios típicos de área urbana, certo? Então, vejam como se tenta resolver o conflito de competência, dizendo, primeiro, o critério é localização, segundo, para dizer que um local é área urbana, quem vai dizer é o município. Terceiro, o município não pode colocar qualquer área como urbana, ele tem que levar alguns melhoramentos. Os melhoramentos foram listados e citaram que pelo menos 2 têm que ser trazidos para que você diga que aquela área é urbana. Até para complementar a regra, o parágrafo 2º traz uma exceção para permitir que o município
consiga recursos para urbanizar determinadas áreas do seu território, se coloca que a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Então, existe um loteamento, aquilo ali já é urbanizável, os benefícios vão ser estendidos para lá, o município pode considerar que aquilo é área urbana. Então, está dizendo o que é que o município pode, o que é que não pode fazer, o critério foi precisamente definido, o que evita conflito de competência. Então, estas regras do CTN que acabamos de ler têm força de lei complementar. Foram recepcionadas como lei complementar pela Constituição Federal. Mas por quê? Porque são normas gerais? Não exatamente. Mas sim, fundamentalmente, preste atenção, muita atenção, porque são normas que tentam solucionar potenciais conflitos de competência. A Constituição disse que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência e foi isso o que foi feito pelo Código Tributário Nacional nesse aspecto. Agora, um aviso relevante, é um parêntese de grande relevância para que você não decore o que eu acabei de dizer com uma informação mais atual. Eu expliquei dentro do Código, mas é bom que a gente recorde de um detalhe. Vamos lá, colocar aqui um papelzinho em branco. Na linha do tempo, nós já sabemos que no ano de 1966 foi editado o Código Tributário Nacional e nele já constava essa regra que acabamos de estudar, dizendo que o que importa para saber se um imóvel é rural ou urbano é a localização e não a destinação, de forma que imóveis em área urbana que tenham destinação rural estão sujeitos ao IPTU e não ao ITR. Muito bem. Também já comentamos aqui que mais à frente, em 1967, foi editada uma nova Constituição Federal e que nesta Constituição constava um dispositivo semelhante ao que diz hoje o artigo 146 da Constituição atual, afirmando que algumas matérias têm que ser disciplinadas em lei complementar, entre elas aquelas regras que dispõem sobre conflitos de competência. Quando isso aconteceu, Constituição nova, exigindo lei complementar para tratar dessa matéria, o Código Tributário, no ponto em que tratava essa matéria, foi recepcionado com força de lei complementar. Muito bem, só que muitos não recordam que no meio do caminho, ainda no ano de 1966, foi editado o Decreto-Lei número 57. E esse Decreto-Lei 57 de 66, ele tem uma disposição que muda oficialmente o critério para definir se um imóvel é rural ou urbano. A disposição está no seu artigo 15, dizendo o seguinte: o disposto no artigo 32 da Lei número 5.172, de 25 de outubro de 66, essa lei é o Código Tributário Nacional. O artigo 32, nós acabamos de ler, é o que fala que é a localização que vai definir se o imóvel é urbano ou rural. Então, esta regra não abrange o imóvel que, comprovadamente, seja utilizado em, e aqui eu quero destacar, exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim sobre o mesmo o ITR e os demais tributos com o mesmo cobrados. Então, olha só, se diz que se o imóvel tem destinação, como está grifado ali, todas as destinações grifadas são destinações rurais, exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incide ITR. Então, com este decreto-lei, o critério foi mudado. Aí alguém pode dizer, ora, Ricardo, mas o CTN tem força de lei complementar. O decreto-lei 57 era como uma medida provisória, né? Força de lei ordinária. Errado esse raciocínio, porque, como demonstramos no desenho, o CTN passou a ter força de lei complementar só em 67. Em 1966, quando foi editado o Decreto-Lei 57, o CTN tinha força ainda de lei ordinária e poderia ser alterado por lei ordinária, como efetivamente o foi. Então vamos voltar para o nosso desenho, para que a gente veja isso de maneira gráfica. Como dá para perceber, é em 67, é a partir daqui que o CTN tem força de lei complementar. Antes ele tinha força de lei. Vamos chamar aqui de lei ordinária, mas nesta época nem existia essa terminologia lei ordinária, era somente lei.
Quando veio ao mundo o Decreto-Lei 57 de 66, o CTN ainda não tinha chegado nesta data, a partir da qual ele passou a ter força de lei complementar. Mais à frente veio uma outra novidade que trouxe mais confusão para essa história. Veio ao mundo a Lei número 5868 de 1972. E esta lei expressamente revogou aquele artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, que mudou o critério utilizado para definir se o imóvel é urbano ou rural. Vamos dar uma olhada na Lei 5868 para que a gente perceba como foi levada a cabo essa revogação. Olha só, Lei 5868, artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os parágrafos 1 e 2 do artigo 5º e os artigos 7, 11, 14 e 15, vou grifar aqui esse artigo 15, que é o que nos interessa, e seus parágrafos do Decreto-Lei número 57, de 18 de novembro de 66. Então, expressamente, a Lei 5868 revogou o artigo 15 do Decreto-Lei 57. O que significaria isso? E vocês vão perceber porque eu estou colocando no futuro do pretérito, não estou dizendo o que significa, estou dizendo o que significaria. O dispositivo revogado é o que diz que quando o imóvel tiver destinação rural, você não aplica a regra do CTN, que fala que imóvel em área urbana paga IPTU. Então, o critério foi mudado em 66 e em 72, havendo a revogação disso daí, ficaria valendo o que diz o CTN. Se está em área urbana, IPTU. Se está em área rural, ITR, não importaria a utilização. Mas eu disse que estava usando o futuro do pretérito porque a revogação acabou não acontecendo. Por quê? Vamos voltar para o desenho para que a gente possa analisar o porquê disso daí. Percebam que quando veio ao mundo a Lei 5868 de 72, dizendo que estaria revogado o Decreto-Lei 57, o que aconteceu? Esta lei veio ao mundo no momento em que já estava em vigor a Constituição Federal de 1967. E essa Constituição de 67, ela previu, como nós já dissemos, que tem força de lei complementar as disposições que falem sobre conflitos de competência. O Decreto-Lei 57, no artigo 15, trata de conflito de competência. Resolve o potencial conflito de competência entre União e município, a União querendo ITR e o município querendo IPTU, dizendo que o que importa é a destinação. Então, se isso é uma lei que trata de conflito de competência, foi recebido o Decreto-Lei 57, artigo 15, também com força de lei complementar. Então, tem força de lei complementar tanto o CTN, quanto tem força de lei complementar o Decreto-Lei 57.69/69, no que concerne ao artigo 15. Então, se tem força de lei complementar, a lei, bonitinha, é verdade, mas ordinária, 5868, ao tentar revogar a lei complementar, incidiu em inconstitucionalidade. Então, no final das contas, vou colocar aqui em vermelho o que não vale nessa história. Essa lei, no ponto em que tentou revogar o Decreto-Lei 57 de 66, foi considerada inconstitucional. E aqui, muita atenção a um aspecto. O que estou falando não é apenas o posicionamento de Ricardo Alexandre ou de doutrinador A, doutrinador B. O que estou falando foi o posicionamento oficial adotado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. É verdade que a matéria ainda pode ser submetida ao Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim ela já tem sido cobrada em prova da maneira como raciocinou o Superior Tribunal de Justiça. Na realidade, o STJ entendeu que está ainda em vigor o artigo 15 do Decreto-Lei número 57 de 1966, de forma que imóvel em área urbana com destinação rural paga ITR. Tem um conjunto de pessoas nessa situação que tem ido para a Justiça para pagar ITR. Obviamente não é porque o sujeito ama a União Federal e prefere pagar ITR do que pagar IPTU. É porque o ITR é muito menor.
Basta citar um detalhezinho para que você perceba que o ITR é menor. É porque o IPTU tem um P, IPTU, que não aparece no ITR. O P não é de propriedade, senão apareceria nos dois. É porque o IPTU incide sobre a propriedade P de predial e T de territorial, urbana. O ITR só incide sobre a propriedade territorial. Ou seja, no imóvel rural, você pode construir o que for, mas o tributo que você paga, o ITR, continua incidindo só sobre o valor da terra nua. Não incide ITR sobre nenhuma construção. Na prática, imóveis por acessão física, a gente aprende, existe imóvel por natureza, que é o solo, e imóvel por acessão física, que é o que o homem incorpora permanentemente ao solo. Imóvel por acessão física, o que o homem constrói, em área rural, não está sujeito a tributo algum. Você pode construir um castelo. Lembra daquele caso exibido nacionalmente pelos jornais de um deputado federal que construiu um castelo numa área rural em Minas Gerais? Aquele bem não está sujeito a tributo algum. Ele paga sobre a terra nua, mas não paga sobre a construção. Então, se o sujeito conseguir demonstrar que seu imóvel se enquadra no campo de incidência do ITR, ele se livra do pagamento de qualquer tributo sobre as construções que são ali realizadas. Além disso, como a concepção do ITR é diferente do IPTU, quanto mais você usar o imóvel rural, menos imposto você paga, a alíquota cai. Então, se você tem um terreno que é considerado área rural por conta da destinação, e ali você constrói uma sede, por exemplo, para aquele local, você, por exemplo, imagina uma indústria farmacêutica, plantando diversas coisas que serão utilizadas para a produção dos medicamentos, constrói uma sede extremamente luxuosa, um laboratório, mas diz, olha, a utilização é rural, a extração vegetal, vai submeter ao ITR, vai pagar pouco ITR porque não vai pagar sobre a construção, não vai pagar sobre o que plantou e, além de tudo, como vai ter praticamente 100% de utilização daquela área, a alíquota vai ser pequenininha. Porque para ITR, quanto maior o grau de utilização, menor a alíquota. Então o pessoal vai para a justiça para pagar ITR, para não pagar quase nada. Mas vejam, eu citei o exemplo para que vocês fiquem com a informação completa. O que a gente tem que guardar é que se o imóvel estiver em área urbana, mas possuir destinação rural, estará sujeito ao ITR. Cuidado, tenham toda a atenção do mundo para a maneira como as questões de prova são elaboradas. Porque existem aquelas questões que eu costumo chamar de questões blindadas. Questões blindadas são aquelas que não apenas falam isso é assim, falam de outra forma, colocam segundo o CTN, isso é assim. Se colocarem segundo o CTN, imóvel em área urbana que tenha destinação rural, estará sujeito ao IPTU, você vai marcar correto. Porque o CTN continua dizendo isso. Ah, Ricardo, mas você falou o contrário. Falei o contrário com base em algumas mudanças legislativas e no posicionamento do STJ a respeito dessa matéria, porque a matéria não é clara. Precisou um tribunal decidir. Mas quando o sujeito diz, segundo o CTN é assim, e o CTN diz isso, marque verdadeiro. Não adianta marcar falso e dizer, mas segundo o STJ, a banca vai lhe dizer, eu não perguntei segundo o STJ, meu amigo, perguntei segundo o Código Tributário Nacional. Eu sei que as bancas não deveriam fazer isso, mas tenho experiência suficiente para garantir para vocês que fazem. Quando disserem, segundo tal fonte, isso é assim, e a fonte disse isso mesmo, não raciocine. Às vezes pensar demais leva a erro, não raciocinem. Neste ponto, o mais importante para a gente, apesar das diversas informações que citei, que são relevantes para outros pontos do curso, neste ponto, quero que tenha guardado que qualquer norma que disponha sobre conflitos de competência, sobre como resolver tais conflitos, será uma norma com força de lei complementar, tendo em vista o que está previsto no artigo 146, inciso 1º, desculpem, da Constituição Federal. No próximo bloco, nós analisaremos as outras regras que têm força de lei complementar por conta dos demais dispositivos do artigo 146 da Constituição Federal. Até lá, tchau, tchau.